além da rodada, da sequência da rodada, nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece hoje com 4 jogos à noite, o ABC joga amanhã, 11 horas da matina, lá em Campinas, contra a equipe do Guarani. As atenções estão voltadas para a Copa América. O Brasil entra em campo hoje. Mano Menezes faz mistério em relação à escalação da equipe, mas já acenou com a possibilidade de fazer algumas mudanças, ou pelo menos 2 mudanças no time brasileiro para enfrentar o Paraguai. A saída do Ramírez e a entrada do Elano, e a saída do Robinho para a entrada do Lucas. Eu não sei se ele efetivamente vai fazer as 2 alterações. Eu acredito que o Ramírez até pode ser mantido na equipe. Agora o Robinho, ele não tem mais condições de ser titular da seleção brasileira. E é um desperdício, é um crime mantê-lo no time com Lucas no banco. Ganha mais qualidade o time do Brasil nesse setor do meio para frente, com a entrada de Lucas, aí mantendo evidentemente que o Neymar, mantendo o Pato, não é? E dá uma consistência muito melhor. Aí ele fica com o Lucas, com o Neymar, com o Alexandre Pato. Eu acho que essa mudança seria interessante na seleção brasileira. Muito se tem falado da Copa América, que é uma competição que ainda não engrenou, que é uma competição que não tem mostrado um bom desenvolvimento técnico, é uma competição muito equilibrada, é verdade, e todo mundo jogando com as características do futebol sul-americano. Mas um destaque da Copa do Brasil que eu gostaria de levantar aqui e deixar a discussão com os torcenautas é uma tese defendida por um jornalista argentino ontem, que ele disse que o Messi não deveria jogar, não deveria mais jogar pela seleção argentina, por uma razão muito simples. O Messi não fez base na Argentina e, segundo esse jornalista, ele não tem identificação com o futebol da Argentina e faz mal para a seleção como a seleção faz mal para o Messi. Será que tem fundamento esta tese? Será que é por esse caminho que se pode analisar o desempenho de um jogador que vai muito bem no clube em que joga e não rende na seleção? É uma questão a ser discutida. Eu não vejo assim que, pelo fato de ele não ter tido base no futebol da Argentina, ter saído muito cedo, ele não tenha condições de jogar na seleção daquele país. O que eu vejo nessa história toda, quando um jogador vai bem, muito bem no clube e não vai bem na seleção, é que no clube ele joga o ano todo. No clube ele tem conjunto, no clube ele tem um desenvolvimento tático, no clube ele tem toda uma estrutura de um campeonato, de uma temporada inteira que começa lá em janeiro e termina no final do ano. Na seleção, isso vale para a Argentina, para o Uruguai, para a seleção brasileira. Aqui também nós temos exemplos de jogadores que rendem uma barbaridade no clube e na seleção não conseguem o mesmo rendimento. Na seleção os caras se reúnem ali para fazer 4, 5 jogos. Então isso pesa. Não é o fato de dizer que Messi não pode jogar na seleção da Argentina porque ele não tem identificação, ou que fulano não pode jogar na seleção brasileira porque não tem identificação. É uma tese interessante do ponto de vista acadêmico para se discutir numa mesa de bar, aproveitar este sábado e discutir essa tese, mas na prática eu não comungo muito com ela não. O que eu vejo nessa questão, quando um jogador vai muito bem no clube e não rende na seleção, é exatamente a falta de conjunto, a falta de entrosamento, a falta de maturação. As seleções, elas se reúnem todas de uma forma muito esporádica. Eu até defendo que, por exemplo, que houvesse uma brecha no calendário, que houvesse uma possibilidade que as seleções, e aí eu falo especificamente na seleção brasileira, que pudesse ter um trabalho mais constante da seleção, porque se reúne agora, disputa a Copa América, daqui a pouco começa amistosos e não se dá o conjunto, não se dá a base. Eu vejo a coisa por este ângulo. Eu não sei qual é a sua opinião, vamos discutir esse assunto aqui, mas o fato é que o Brasil precisa hoje apresentar um futebol de mais qualidade, um futebol mais objetivo. Jogou com 3 atacantes, não foi objetivo, muito rebolado naquele primeiro jogo. Mano Menezes gostou só de 30 minutos, 60 minutos, ele não aprovou o desempenho da seleção. Eu tiraria Robinho, colocaria Lucas, manteria o Ramírez, não mexeria também muito na essência da seleção. Agora Robinho, com aquele cabelo Johnny Bravo, não dá mais para a seleção brasileira.